Horas da manhã, olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, hoje dia 22 de novembro de 2025, um sábado num sanduíche de feriado nacional e a notícia desta manhã que movimenta o mundo político, o mundo jurídico e que, claro, será o pano de fundo aqui do Jornal Gente deste sábado, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que já estava cumprindo medidas cautelares na casa dele em Brasília, teve essa decisão que foi emitida hoje pelo Supremo Tribunal Federal, pelo entendimento de que haveria descumprimento das medidas cautelares com uma vigília que foi convocada por Flávio Bolsonaro pelas redes sociais. Foi isso aqui que levou à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Esse é um trecho da publicação feita pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais e o ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, também está solicitando agora a Flávio Dino uma sessão extraordinária da primeira turma para tratar dessa preventiva já na segunda-feira, agora, dia 24 de novembro. Nós temos hoje um Jornal Gente especial. É um ex-presidente da República sendo levado para a prisão. E isso não tem relação com a condenação dele no caso dos atos antidemocráticos, mas sim ao descumprimento de uma decisão cautelar. Cláudio Zaidan, apresentador do Jornal Gente, conosco aqui também neste sábado. Zaidan, para a gente começar aqui te ouvir rapidinho a respeito das suas primeiras impressões dessa notícia que movimenta o mundo político no Brasil. Bom dia, Zaidan. Oi, Thaís, bom dia a todos, bom dia, Ronald. Bom, na verdade, não há nenhuma alteração na situação jurídica de Bolsonaro, não significa o início do cumprimento de pena pela condenação que ele sofreu em razão do julgamento referente aos atos golpistas. É uma prisão preventiva e uma medida cautelar. Então as palavras já são reveladoras, né? A preventiva vem de prevenção, cautelar vem de cautela, prevenção e cautela em relação a quê? Exatamente o que você mostrou agora, Thaís, o vídeo do Flávio Bolsonaro convocando essa vigília. Ele dá, inclusive, um caráter cristão à vigília, ele fala do Senhor dos Exércitos, né, que é uma das formas como a Bíblia se refere a Deus. Mas o pedido da Polícia Federal foi exatamente porque, como se aproxima a hora do desfecho do julgamento e, portanto, encerrado o prazo para qualquer recurso da defesa, todo mundo sabe, haverá a ordem de prisão, aí sim, não é preventivo, é para cumprimento de pena do Jair Bolsonaro. Então a Polícia Federal olhou o cenário e falou, olha, essa vigília pode provocar uma situação difícil e pode haver até confronto, feridos, policiais correndo risco, manifestantes correndo riscos, os participantes da vigília correndo riscos. Então, como medida de cautela, como medida de prevenção, é melhor tirá-lo daqui e levá-lo para a Polícia Federal. E foi isso que o Alexandre de Moraes decidiu, atendeu esse pedido feito pela Polícia Federal e, por cautela e prevenção, determinou essa detenção na Polícia Federal, numa sala especial, não é um cárcere, mas é a decisão do Alexandre de Moraes exatamente em razão dessa vigília convocada pelo Flávio, Thaís. A gente vai aproveitar e vai a Brasília. Bom dia, Thaís. Bom dia, Bom dia, Ronald. A gente vai com o Adriano Oliveira, que já está conosco para nos atualizar da capital federal, das primeiras movimentações, das primeiras impressões. Oi, Adriano, bom dia.
Todos, movimentação agitada, 6 horas da manhã já com a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para o atendimento dessa medida cautelar, como vocês bem explicavam. É interessante a gente até explicar onde é que mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele mora numa região de condomínios, em que tem muita movimentação de entra e sai, claro, dos moradores. Essa vigília ficaria bem em frente a esse condomínio em que ele mora no Jardim Botânico, o que, de uma certa forma, já impactaria, por exemplo, no trânsito, se a gente for analisar só as questões de mobilidade, mas também na rotina dos próprios moradores do condomínio, que já vem sendo afetada desde a prisão de Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, pelo menos, né, no mês de agosto, em que ele acabou começando a cumprir essa prisão domiciliar há mais de 100 dias. Essa movimentação toda que foi chamada pelo senador Flávio Bolsonaro poderia modificar ainda mais a rotina daquela área, que é uma área residencial de muita movimentação. Isso vendo pelo aspecto da estrutura da cidade. Com relação ao aspecto político de medidas cautelares, Brasília já viveu um 8 de janeiro em que muitos manifestantes emocionados acabaram fazendo um quebra-quebra, um ato de vandalismo, cometendo diversos crimes, e a gente nem precisa entrar nos detalhes, que a gente sabe que já foi julgado, inclusive o ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o que poderia, de repente, suscitar a Polícia Federal ou até mesmo a segurança, não elementos semelhantes ao 8 de janeiro, mas implicar, claro, a segurança de moradores daquela região e até mesmo da população que vai lá para fazer uma vigília, por mais que seja um ato chamado como um ato religioso, você nunca sabe e não pode prever quem é que vai estar lá ou qual a reação que pode ser tomada a partir de um ato como esse. E por fim, só nessa primeira participação, lembrar que na decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje, ele apontou exatamente risco de fuga, afirmou que a convocação dessa vigília em frente ao condomínio indica possível tentativa de utilização de apoiadores para obstruir a fiscalização de medidas cautelares de uma prisão domiciliar. Ainda, o ministro Alexandre de Moraes disse que, como uma vigília pela saúde de Bolsonaro, a conduta indica a repetição de um modus operandi de organização criminosa liderada pelo referido réu, como o uso de manifestações para obter vantagens pessoais e causar tumulto para a efetividade da lei penal. Esses são os argumentos, Thaís e Ronald, do ministro Alexandre de Moraes. Valeu, Adriano. A gente segue na capital federal, a Natália Ferreira conosco, da sede da PF, com a movimentação que acontece lá neste momento. Oi, Natália, bom dia. Oi, pessoal, um ótimo dia para vocês. Eu sigo aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal e acaba de passar por aqui um carro de luxo e dentro parecia que alguém carregava uma caixa de medicamentos. Os vidros estavam fechados e eram escuros, então dificultou a visão para ver realmente o que estava ali dentro. Nós vamos apurar essa situação, mas o carro passou aqui, ficou parado um tempo para fazer a identificação, e então entrou na Superintendência da Polícia Federal. A movimentação por aqui de repórteres está intensa, mas não há manifestantes, somente alguns carros passam, buzinam, alguns manifestantes falam algumas palavras, mas não há nada montado por aqui. E a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro já repercute nas redes sociais, por exemplo. O deputado federal e líder do PT, Sócio Cavalcante, manifestou, disse que podem fazer o que quiser, Jair Bolsonaro sempre será inocente. Então, eu sigo aqui em frente à superintendência e eu volto com qualquer informação. Valeu, Natália. Agora 8h09, Thaís. E olha, a gente vai receber no Jornal Gente desse sábado o advogado Emanuel Pessoa, colunista do Jornal Gente, que vai trazer para a gente aqui um panorama do ponto de vista jurídico da situação de Jair Bolsonaro e da decisão que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de mandar Jair Bolsonaro para a prisão preventiva. Doutor Emanuel, bom dia, seja bem-vindo nesse sabadão aqui à Rádio Bandeirantes. Explique, por favor, para o nosso ouvinte qual é o quadro que hoje culmina com a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Bom dia, Thaís, tudo bom? Bom dia.
Thaís, a questão da prisão preventiva do Bolsonaro vai ser mais uma das várias decisões controversas que a gente tem tido pelo Supremo Tribunal Federal por um motivo muito simples. O fato de se convocar uma vigília não quer dizer necessariamente que haveria uma intenção criminal por trás. E o ponto não é nem que o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, possa ter visto aí a possibilidade de uma desordem, de descumprimento de medidas cautelares. O fato é que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes adota uma posição garantista, isso é, uma visão muito extrema de garantias legais e constitucionais e de direitos da Constituição, a depender de quem seja o réu. Então, nesse caso, para quem for o defensor do presidente Bolsonaro, poderia dizer que foi violentado o direito, né, de manifestação religiosa dele e dos seguidores, já que era uma vigília. Para as pessoas que não gostam dele, vai se poder dizer que ele queria utilizar aquilo como uma forma de mostrar força, pressionar o Supremo Tribunal Federal e talvez até aproveitar a confusão para escapar. Pesou muito o fato do delegado Ramagem, que se evadiu, está morando agora nos Estados Unidos, escapou, né, não vai correr o risco de cumprir pena, porque havia ali uma questão de se saber pelo fato de ele ser deputado federal. E nesse momento o que a gente tem é que o Bolsonaro foi recolhido à Polícia Federal com prisão preventiva. Talvez, de acordo com a sensibilidade política do momento e da situação, o Supremo Tribunal Federal poderia ter dado uma decisão diferente. Eles poderiam ter determinado a proibição da vigília, em vez de ter decretado a prisão do Bolsonaro. E aí, se a vigília acontecesse contrariamente à decisão do ministro Alexandre de Moraes, talvez sim pudesse fazer sentido as alegações sobre os motivos da prisão preventiva. Então, infelizmente, a questão está muito mais politizada do que jurídica. Zaidan. Emanuel, bom dia. Embora o Flávio Bolsonaro tenha dado uma conotação de uma vigília cristã, ele faz, na verdade, no seu vídeo, ele faz um apelo que é um misto, né? Vai além de uma manifestação de apoio, de solidariedade. Ele fala, inclusive, dos criminosos que estão no poder, etc. O Alexandre de Moraes escreveu que, embora o ato tenha sido apresentado como uma vigília pela saúde de Bolsonaro, a conduta diz, e escreve Alexandre de Moraes, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, fechando aspas, com o uso de manifestações para obter, voltando às aspas, vantagens pessoais e causar tumulto. E ele escreveu também o seguinte, rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina por meio de solicitação de asilo político. Então, como é que você recebe os argumentos apresentados por Alexandre de Moraes, dizendo que ele viu essa manifestação, ou essa vigília convocada, como, na verdade, um ato político e não religioso? Bom, Zaidan, bom dia. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, como a gente estava falando, respondendo a questão da Thaís, a questão é interpretativa. As pessoas podem interpretar os mesmos fatos sob lentes diferentes. Então, para quem tem mais simpatia pelo Bolsonaro, era uma vigília puramente religiosa. Para quem não gosta dele, era uma tentativa de desafiar o Supremo Tribunal Federal e desafiar a imposição das medidas cautelares. Agora, a gente precisa entender o seguinte, né? A prisão domiciliar do Bolsonaro havia sido decretada naquele processo que tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, que já foi denunciado pela PGR. Mas o Jair Bolsonaro não foi denunciado por esse caso à PGR. Então, em primeiro lugar, essas medidas cautelares se justificam ainda serem mantidas, porque elas deveriam ser decretadas agora no processo do 8 de janeiro. Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem um problema aí, que eu retorno à minha resposta anterior, que a situação está sendo julgada muito mais de um ponto de vista político, politizado, do que de um ponto de vista estritamente jurídico. Porque se nós estivéssemos de um ponto de vista estritamente jurídico, a partir do momento que o Bolsonaro não foi denunciado, no caso do Eduardo Bolsonaro, essas medidas cautelares não encontram mais nem razão de ser.
porque ele não é réu naquele processo. Então, deveriam ter sido decretadas medidas cautelares no processo do 8 de janeiro. Então, você vê que, rigorosamente, o devido processo legal, ele nem sempre é seguido nesses casos. E a gente precisa entender uma coisa, você gostando ou não gostando do Bolsonaro, que o conceito básico de civilização é quando eu defendo para o meu inimigo a mesma regra que eu quero que sejam aplicadas aos meus amigos. Emanuel, vou te fazer uma pergunta para relacionar lá com o 8 de janeiro. A gente estava conversando fora do ar de como a polícia, não só a Polícia Federal, a Polícia do Distrito Federal, a Organização de Segurança da Capital Federal foi criticada de não prever aquilo que poderia ter acontecido diante das informações de que aconteceriam no 8 de janeiro lá de 2023. De todas as medidas preventivas que poderiam ter sido tomadas. Ao longo desse período, Polícia Federal e os órgãos de segurança, ou tudo que envolve o espectro da segurança, teve uma atenção especial para qualquer possibilidade de haver algum tipo de movimentação que causasse algum distúrbio, e isso pode ter sempre ficado no bolso para ser usado na hora que fosse necessário e agora se fez necessário, pelo menos para tentar de alguma forma explicar a decisão da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes? Zaidan, era meio certo que você ter milhares de pessoas acampadas Brasil afora, insatisfeitas com o resultado que elas consideram injusto, que poderia sim acontecer algum quebra-quebra mais violento. A gente já viu no passado alguns partidos, né, protestando no Congresso Nacional, carros virados, vidro quebrado, né, até ambulância atacada, e aquilo foi considerado manifestação legítima da democracia. Eu não concordo, tá? Eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco, então eu acho que algumas quebradeiras também deveriam ser tratadas com o mesmo rigor pelo judiciário Brasil afora. A gente viu aí recentemente lá em Curitiba o caso daquele, acho que ele é deputado, né, que invadiu um supermercado e ficou até tomando compras das mãos dos consumidores e protestando e xingando as pessoas, e aquilo ali a pessoa não vai presa e não acontece nada. Então, o ponto que é o mais incômodo para as pessoas não é necessariamente você punir de uma forma tão rigorosa para o 8 de janeiro. Isso indigna muita gente. Mas o ponto que deveria indignar todos é que o tratamento da justiça é diferente a depender de quem comete o ato. Então, no que você se referiu da questão das forças de segurança, era meio previsível que podia acontecer aquilo por experiência com situações passadas de insatisfação de um lado com a questão política. Então, falharam miseravelmente as forças de segurança do GDF e as forças de segurança federais. E um ponto que muitas pessoas se esquecem é que as câmaras de segurança depois as fitas foram apagadas, né, alegando que estava lá na previsão do contrato o tempo que as fitas ficariam guardadas. A gente está falando de filmagens diárias de segurança nacional. Então, esse nível de amadorismo nunca foi punido, esse nível de amadorismo ele não é discutido no dia a dia, ou se houve, né, o apagamento por qualquer outro motivo, essas linhas de raciocínio não são seguidas. Então, quando a gente para pensar, existe uma sequência de incompetência que poderia ter impedido o quebra-quebra do 8 de janeiro, e há uma sequência de incompetências na maneira de se analisar a conduta dos agentes públicos envolvidos e de puni-los. Então, parece que é muito mais conveniente colocar isso debaixo do tapete e esquecer a responsabilização dos agentes envolvidos. Mas sim, Polícia Federal, Governo do GDF, Polícia do GDF, todos falharam miseravelmente na prevenção ali do quebra-quebra do 8 de janeiro. E, de novo, o grande problema não é só apenas a punição daquelas pessoas, mas é o fato de que para uns a conduta é intolerável e para outras ela é aceita e nada acontece. Oi, Emanuel, bom dia. Adriano Oliveira aqui da Rádio Bandeirantes de Brasília. Eu estou acompanhando aqui e olhando a decisão ainda do ministro Alexandre de Moraes sobre a operação de hoje, e uma das partes aqui para justificativa dessa medida cautelar, né, dessa a situação que aconteceu hoje com a Polícia Federal, diz respeito também, em uma das partes, falando de uma ocorrência que aconteceu no último dia 22 de novembro, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, está na decisão do Supremo Tribunal Federal, teria
tentado violar o equipamento de monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica que ele tem. Essa informação ela consta a intenção de que Bolsonaro poderia romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em uma fuga facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada pelo filho, é o argumento colocado pelo ministro Alexandre de Moraes. A partir disso e do que a gente viu dessa operação de prisão preventiva que aconteceu hoje, não passa a ideia já de um início, por mais que sejam coisas diferentes, de um início de um cumprimento da pena dele, que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma? Interessante o ponto que você colocou, aí eu vou te fazer uma pergunta diferente. O Bolsonaro, vamos supor que ele rompe a tornozeleira eletrônica e ele escapasse no meio de uma confusão. Para onde ele iria? A gente acredita mesmo que ele ia conseguir sair de Brasília para qualquer fronteira, a milhares de quilômetros de distância, sem a Polícia Federal, até talvez as Forças Armadas, as polícias estaduais perseguindo ele? Se a gente acredita que isso iria acontecer dessa forma, que não haveria ali um cordão de policiais federais e da Polícia do Distrito Federal fiscalizando a própria vigília, a gente precisa então dizer que a decisão está dizendo que o governo federal e o governo do Distrito Federal são absurdamente incompetentes e incapazes de monitorar uma única pessoa. Então a decisão basicamente segue isso. Mas vamos dizer que ele foge ali da confusão e alguém dirige o carro lá como se estivesse no filme do Velozes e Furiosos e consegue chegar na embaixada da Argentina. Aí ele consegue, chega lá, pede lá para o Milei e consegue o asilo. Tem um detalhe, né? Como é que ele vai sair da embaixada? Porque as pessoas esquecem que não é porque um país concedeu asilo na sua embaixada que o país onde a embaixada está vai deixar a pessoa sair do país. O Edward Snowden ficou vários anos na embaixada do Equador, lá em Londres, e ele não podia sair da embaixada, ou seja, é uma prisão domiciliar numa casa que não é sua. Então, se ele já vinha com a prisão domiciliar, se era o destino mais provável dele ser a prisão domiciliar, não me parece que a fuga era algo aí provável. Possível, sim, tudo é possível. É possível até que amanhã um asteroide venha e destrua a Terra. Mas provável não era, porque não faria muito sentido, já que ele não conseguiria deixar uma embaixada, que seria uma casa que não é dele, num quarto limitado, que iria depender dos humores do próximo presidente da Argentina também querer conceder asilo a ele. Então eu acho que existe o ponto da especulação entre o que é possível e o que é provável. Sim, tudo que está ali na decisão é possível. Provável não era, porque a situação dele pioraria muito e o capital político dele iria se esfarelar completamente. Porque a grande esperança do Bolsonaro não é mais jurídica. A grande esperança dele é que, com o capital político que ele tenha, o próximo Congresso Nacional passe uma anistia. Então, essa é a expectativa que ele tem. Fugir destruiria esse capital, pegaria peste de fujão. A gente sabe que o Lula não fugiu, pode ter feito até aquele ato nos sindicatos metalúrgicos, que era um ato político, naturalmente, mas ele não fugiu. Ele se entregou para a Polícia Federal e até o limite do que houve a anulação da condenação dele, ele ficou na cadeia. Então, aquilo dali contribuiu muito para o capital político dele junto com a esquerda. Se o Bolsonaro realmente fugisse, ele perderia aí pelo menos metade do capital político dele com a direita. Então, eu acho que as coisas, às vezes, a gente as analisa no espectro do possível, enquanto que, na verdade, pessoas de bom senso têm que pensar no que é provável. Então, eu acho que dificilmente ele fugiria, porque a situação dele só pioraria e, convenhamos, ele não iria conseguir escapar do Distrito Federal. Emanuel Pessoa, advogado colunista aqui do Jornal Gente, conosco ao vivo, falando sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que foi decretada hoje, logo cedinho, pelo ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro, que está agora numa sala da Polícia Federal em Brasília, ao meio-dia marcada a audiência de custódia. Queria te perguntar, Emanuel, como é a regra para cumprimento de pena e local desse cumprimento? Primeiro, porque a gente está falando de uma prisão preventiva e depois a provável execução da pena a qual Jair Bolsonaro foi condenado àqueles 27 anos de prisão. São coisas diferentes. A lei fala também de formas diferentes e regras diferentes para o cumprimento da pena. Por exemplo, é a grande discussão em Brasília, né? Quando a pena de 27 anos for executada, onde ficará Jair Bolsonaro?
Olha, Thaís, ele no momento está cumprindo medida cautelar num processo que ele nem é réu, né? Então, vai haver essa discussão se é possível descontar esse período da pena dele. Eu entendo que deveria ser descontado, mas a gente precisa entender como é que o Alexandre de Moraes vai entender isso. Segundo ponto que você trouxe aí, muito interessante, onde vai ser cumprida a pena dele. Não existe uma previsão legal no Brasil da prisão domiciliar, mas existe jurisprudência de prisão domiciliar quando, por condições de saúde, se torna impossível que alguém cumpra a pena no instituto prisional. Claro que a gente sabe que isso no Brasil, como em tudo, depende de quem é o réu, porque pelo país afora existem centenas de presos que não poderiam, por questões de saúde, estar em presídios insalubres, mas estão. Então, no caso do Bolsonaro, o que a defesa dele tem pedido para o cumprimento da pena em regime domiciliar é a jurisprudência do caso Collor. O Collor, quando foi preso, recolhido a uma presídio de Maceió, ele só, para usar o jargão popular, só esquentou o banco por 8 dias e, por questões de saúde, ele foi enviado para a casa dele, então ele cumpre a pena dele num lugar absurdamente luxuoso. Então, no caso do Bolsonaro, ele tem severas complicações ainda por conta da facada, tem questões de soluços involuntários, e aí a defesa dele também expondo essas questões das manchas na pele dele, né, a ideia de ser um carcinoma, para que ele possa cumprir a prisão em regime domiciliar. A gente vê que no caso do Braga Neto, ele, por ser militar, cumpre a pena num batalhão militar. Também se aventa essa possibilidade para o Bolsonaro por ser capitão reformado. Outra possibilidade é ele cumprir a pena numa sala de Estado maior da Polícia Federal, como aconteceu com o Lula. Existe essa previsão na legislação da sala de Estado maior para o cumprimento de pena de autoridades em alguns casos específicos. E, obviamente, sempre existe a possibilidade do Alexandre de Moraes simplesmente decidir mandar o Bolsonaro para a Papuda. Mas aí ficaria muito evidente que seria uma decisão por caráter pessoal e não por uma questão efetivamente jurídica. Antes da pergunta do Zaidan, que vem na sequência, Zaidan, só um segundo, vamos mais uma vez ao vivo, a sede da Polícia Federal, lá em Brasília. Natália Ferreira, mais uma vez. Oi, sigo aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal. A Polícia Militar agora colocou sinalizações por aqui em frente para organizar a via. Algumas pessoas passam por aqui com carros, fazem algumas manifestações, mas nada montado ainda. Tem carros da Polícia Federal chegando por aqui também, e há pouco tiveram aí algumas manifestações nas redes sociais. O general Hamilton Mourão, por exemplo, falou que o presidente Jair Bolsonaro não constitui uma ameaça à ordem pública e sua transferência para a Polícia Federal mostra claramente que o arbítrio e a perseguição não têm fim. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também publicou um versículo bíblico nas redes sociais, e por aqui a movimentação está intensa, tem helicópteros, como eu mencionei, carros da Polícia Federal, e eu sigo acompanhando. Volto com vocês. Valeu, Natália. Zaidan. Emanuel, duas questões, rapidamente. O Ronald Gimenez mencionou há pouco o 8 de janeiro de 23, você, inclusive, com outras palavras, né, falou da impressão de 2 pesos e 2 medidas em relação a manifestações públicas que acabam resultando em quebradeira. Aí a primeira pergunta: o 8 de janeiro não tem algo específico, peculiaríssimo, no entendimento do judiciário, obviamente, que é o fato de que seria ali uma manipulação de uma massa para produzir uma GLO. E essa GLO estaria, então, inserida no contexto de um plano de golpe de Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já percebe, já começa a haver um clima de comoção, as reações, etc. Mas essa convocação de uma concentração de pessoas em frente ao condomínio e a decisão do Alexandre de Moraes, ao dizer que enxergava isso como risco de um confronto entre policiais e manifestantes, etc., e, portanto, preventivamente colocar o Bolsonaro na Polícia Federal. Mas essas manifestações convocadas e a maneira como o Alexandre de Moraes enxerga essas manifestações, isso pode ser um impeditivo, um obstáculo para a decisão, aí sim, no início do cumprimento de pena,
de colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar, pode haver a preferência por mantê-lo numa sala especial da Polícia Federal ou em um quartel das Forças Armadas? Zaidan, em primeiro lugar, a sua pergunta, a primeira pergunta, já traz a resposta nela mesmo. Você colocou que o argumento seria que uma massa teria sido manipulada para que em 8 de janeiro fosse decretada a GLO. Bom, o Lula decretou a GLO e o Lula continua presidente. E pelo andar da carruagem, pelas pesquisas, com chances razoáveis aí de disputar de forma competitiva o seu 4º mandato. Então, se o objetivo de colocar o pessoal lá era decretar uma GLO para tirar o Lula, eu acho que não fazia muito sentido, porque a GLO ela acaba dando mais poderes jurídicos ao presidente que está lá. Então, talvez se fosse uma GLO antes da virada do ano, pudesse fazer sentido, mas depois que virou o ano, não mais. Além disso, a gente sabe que boa parte daquelas pessoas que foram presas, elas foram vasculhar seus telefones, seus pertences, suas posses, e todas elas queriam ali unicamente, protestar com a sua insatisfação, e muitas delas queriam sim que o exército fosse lá e tirasse o Lula do poder, mas ali não tá, nenhuma delas tinha manifestado uma intenção específica de elas quebrarem as coisas, de elas pedirem de elas irem lá e removerem o presidente à força. Até porque seria muito difícil você imaginar que aquelas pessoas ali, não foi encontrado arma com nenhuma, teriam capacidade de derrotar o exército brasileiro. A gente sabe que, infelizmente, o exército brasileiro vem sendo sucateado, pouco armamento, pouco investimento em tecnologia, mas eu acho que eles ainda têm armamento e força suficiente para remover 2, 3 mil manifestantes que entram em Brasília desarmados. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que realmente precisa ser muito bem pensado sobre as penas dessas pessoas. Aí se você tem gente por trás que manipula essas pessoas, que queriam usá-las para dar um golpe de Estado, aí tudo bem. Você vai e pune essas pessoas pelos crimes correlacionados. Mas existe uma diferença entre as pessoas que estavam lá e os mandantes que podem ter finalidades obscuras, criminosas, e a gente precisava separar isso na hora de aplicar as penas. Segundo ponto é que realmente o que indigna a maioria das pessoas, Aidan, e isso precisa ser muito claro, é quando a gente tem uma sensação de que a justiça ela só é dura, rápida, rigorosa para um lado. A justiça ela deveria ser rigorosa para todas as pessoas, porque quando ela não é, Aidan, na verdade ela é apenas um instrumento formal de injustiça. Então, eu me refiro àquele deputado lá em Curitiba que recentemente saiu no braço com segurança, um manobrista de rua. Ele faz várias dessas manifestações e ele teve lá atrás a cassação do mandato dele suspensa pelo ministro Barroso numa medida liminar. Então, a gente precisa começar a entender que a indignação do povo não é unicamente com o rigor do Supremo Tribunal Federal, o rigor da lei para o caso X, mas é o rigor no caso X e a leniência no caso Y. Então, sobre o Bolsonaro, eu acredito que o Alexandre de Moraes, sendo uma opinião muito pessoal e não jurídica, eu acredito que o Alexandre de Moraes ele mandaria o Bolsonaro tranquilamente para a Papuda, mas ele não vai fazer isso, porque a aparência conta muito em casos como esse. Então, se ele mandasse o Bolsonaro para a Papuda, desapareceria qualquer sombra de dúvida de que haveria uma questão pessoal aí. Afinal de contas, o Bolsonaro, muitas vezes, no curso do mandato, atacou o Alexandre de Moraes, então, a gente precisa também levar isso em consideração. Mas eu acredito que o Bolsonaro vai ter, provavelmente, no cumprimento da pena pelo Alexandre de Moraes, ou a cela de Estado-Maior na carceragem da Polícia Federal, para ser igual ao Lula, ou vai ter a prisão domiciliar por conta da questão de saúde. Afinal de contas, as carceragens da Polícia Federal não são equipadas para resolver problemas de saúde como os do Bolsonaro de forma rápida. E na casa dele ele pode ter essa adaptação, já que existem recursos financeiros aí, tanto dele, quanto do partido, quanto de eventuais apoiadores. Afinal, se o Bolsonaro morre na carceragem da Polícia Federal por complicações de saúde, metade do Brasil, que é o que apoia o Bolsonaro, outra metade o detesta, metade do Brasil cairia ainda mais forte na cabeça do Alexandre de Moraes.
Esse é o advogado Emanuel Pessoa, colunista aqui do Jornal Gente, conosco em edição extraordinária nesse sábado, por causa da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Emanuel, bom fim de semana, hein? Até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado, Zaidan. Fiquem com Deus. Valeu.